Bom, boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar aí o nosso diálogo, que é uma oficina sobre Project Model Canvas. Essa oficina, ela é uma oficina que é promovida pelo LabProJTNE, que é o Laboratório de Projetos de Tecnologia da Informação, Negócio e Economia, de Economia Criativa, né? É o nosso grupo de pesquisa, IFRJ Campus Engenheiro Paulo Schwanten. Nós estamos aí na Semana Global de Empreendedorismo. Tá? É, é um evento que acontece no mundo inteiro, tá? E eu vejo como uma celebração, né, de quem gosta aí do empreendedorismo e da inovação. Tá? Então, na realidade, é um evento que acontece sempre em novembro, e aí a gente já iniciou a nossa presença mais do que a semana, no mês global, né, com a participação da incubadora Silício Fluminense, das nossas incubadas, né? Temos aqui o Edson, uma das incubadas, de alguns alunos que participaram, docentes, técnicos administrativos, na Reinformation Week. Tá? Então, é uma ação vinculada aí à Semana Global de Empreendedorismo. Trazendo alguns números para vocês, né? Assim, antes, né? Até se apresentando, acho que a grande maioria aqui é nosso aluno, já nos conhece de algum lugar. Sou o professor Ricardo Knaip, professor de empreendedorismo, gestão e governança do IFRJ Campus Engenheiro Paulo Schwanten. Estou como diretor do campus e vou ter mais uma vez aí o prazer de estar trabalhando nessa oficina com o professor Daniel Borges. Se apresenta aí, Daniel, por favor, e depois volta para mim. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Daniel, também sou professor do Instituto, lá do campus. Trabalho nos 3 níveis, no ensino técnico integrado, na graduação e na pós-graduação. Coordeno a pós-graduação em gestão de projetos e negócios em TI. Estou atualmente como diretor de administração do campus e sou o vice-líder do grupo de pesquisa LabProJTNE. Eu estou formado em sistemas de informação com mestrado em pesquisa operacional e inteligência computacional. Estou no campus todos os dias e estou à disposição de todos vocês para o que vocês precisarem. E dentro do que eu puder ajudá-los, podem contar sempre comigo. Good night. Show, obrigado, Daniel. Bom, por que sexta-feira, né? Sexta-feira, 19 horas, é quem gosta mesmo, tá? Depois o Daniel vai estar passando aí uma lista de presença, para que a gente possa estar emitindo aí uma declaração de participação pela coordenação de extensão do campus. Tá? Então, agradeço a presença de todos. Tá? E falar de empreendedorismo para a gente é uma coisa bem interessante, tá? Até porque a gente precisa de mais empreendedores. Se a gente for trazer aí um pouco de números de empreendedorismo, segundo a Information Week e o Jornal Contábil, no Brasil a gente tem em torno de 13.489.000 microempreendedores individuais. Tá? Isso equivale a em torno de 70% das empresas em atividade no Brasil. Então é muita coisa. Tá? E trazendo aí números de micro e pequenas empresas, elas são responsáveis por 62% dos empregos, né? E por uma grande parcela do PIB. Então, a partir daí, e a gente vivenciando aí o dia a dia com microempresas, com MEIs, que nascem, crescem e morrem em um período aí de entre 2 e 5 anos, né? Segundo aí o Sebrae, tá? E aí a gente ouvindo muitos empreendedores, uma das grandes dores desses empreendedores está na construção de projetos, né? De construir projetos que fazer o projeto, tá? Acompanhar o projeto, tá? E aí, quando a gente fala em construir projeto, acompanhar, gerenciar projeto, ninguém melhor do que dessa galera boa aí de gestão de projetos e negócios em TI, né? Dos nossos alunos da pós-graduação, que vivenciam isso aí
no dia a dia. Tá? Tá no sangue dessa galera, essa galera que desenvolve projetos, sim, bem bacanas. Né? O Daniel, a gente estava conversando, a gente vai estar disponibilizando os projetos desenvolvidos por vocês, apresentados na semana acadêmica, e fica aí como alguns exemplos de projetos que foram desenvolvidos, estão sendo desenvolvidos por vocês. Tá? Então, a ideia dessa oficina é trazer aí uma ferramenta que ajude esses empreendedores, esses microempreendedores, esses empresários a conceber os seus projetos. Então, a primeira coisa que a gente traz de informação que o sucesso do projeto, né, de se desenvolver, de escrever um projeto, está em ouvir. A gente já passa a fala aí para o Paulo. Está em ouvir as pessoas que estão envolvidas direta e indiretamente na construção desse projeto e no dia a dia desse projeto. Tá? Então, muitas das vezes, o gestor, né, de forma equivocada, ele vai lá e constrói o projeto sozinho e não tem... a equipe não compra esse projeto. E aí, se a equipe não compra esse projeto, a gente já começa aí com um grau de risco bem elevado. Tá? Então, acho que o Pablo tem alguma pergunta. Tá? No final, a gente vai estar abrindo aí para perguntas. Né? Vou explicar também como é que a gente vai estar fazendo essa apresentação, né? Essa oficina. A gente vai apresentar brevemente a parte teórica, depois a gente traz um exemplo que é uma adaptação do Finocchio Júnior, que foi o autor do livro Project Manager Canvas. Tá? É um cara que é referência para a gente no Brasil, a gente fez uma adaptação, e aí no final a gente abre aí para perguntas. Né? E aí a gente faz aí um bate-papo bom a respeito do Project Manager Canvas e Project Model Canvas, né? E de tudo que tiver envolvido. Tá bom? Então, vamos dar início. O que é o Project Manager Canvas, né? O Project Model Canvas? É uma metodologia robusta. Tá? Knaip, o Pablo queria perguntar alguma coisa, você pode deixar ele perguntar primeiro? Isso, pode perguntar, Pablo. Ele levantou a mão? Pablo, você levantou a mão? Pablo? Bom, ele não... Tá, deixa a pergunta lá para o final. Bom, então, o que é o Project Model Canvas? Né? É uma metodologia robusta, porém simples, de planejamento de projetos, que utiliza conceitos visuais da neurociência aliada a uma estrutura lógica de componentes que formam um plano de projeto. Aí já fica o primeiro autor. Tá? Robson Camargo é um cara que é referência em gestão de projetos. Tá? E o que ele diz? É uma metodologia que ela é baseada em conceitos visuais, é baseada em blocos. E aí, hoje existem Canva para tudo quanto é coisa. Tá? Lá em empreendedorismo, a gente está falando em Business Model Canvas, Lean Canvas. Então, quando a gente utiliza ferramentas que são visuais, a tendência é que a gente consiga caminhar com muita tranquilidade e com muita simplicidade. O Project Model Canvas ele surge no Brasil em 2013, com o José Finocchio Júnior, a partir do livro, né, que ele escreve com o mesmo título. E vocês vão ter acesso também, ao longo dessa oficina, ao modelo dele, né, que é um templatezinho que a gente vai disponibilizar e você pode preencher o teu Project Model Canvas por esse modelo. Tá? E isso tudo foi concebido a partir da ideia do suíço Osterwald, né, que é uma grande referência também
em Canvas. Bom, vamos falar um pouco da estrutura do Project Model Canvas. Tá? Ele é distribuído em blocos, como a gente já falou inicialmente, e ele trabalha a partir do porquê. Por que eu estou construindo um projeto? Tá? O que eu vou fazer nesse projeto? Quem vai participar desse projeto? Né? Quais são as pessoas que estão envolvidas? Como eu vou construir esse projeto? Deixa eu só liberar a presença da Micaela aqui. Como eu vou construir esse projeto? Quando, né? E quanto vai custar esse projeto? Então, essa é a estrutura base do PMC. Dando prosseguimento, né? Vamos abrir essa estrutura. E essa estrutura, nós temos aí cores, né? E aí já fica a primeira dica, eu posso imprimir esse Project Model Canvas e colocar em um quadro, né? E aí, a partir de post-its, eu vou fazendo a construção desse projeto com a minha equipe. Então, quando a gente fala em porquê, a gente tem aí uma pegada da justificativa. Knaip, o que é essa justificativa? Ela tem uma relação com o passado, né? Com os problemas que a gente vai trabalhar para buscar a solução para o meu problema. Depois, nós temos aí os objetivos SMART. Né? Objetivos SMART eles têm que ser mensuráveis. E aí, como um exemplo, está muito aí no meu dia a dia. Tá? Eu vou emagrecer. Tá bom, isso não é objetivo. Tá? Eu vou emagrecer quantos quilos? Em quanto tempo? Tá? Então, os objetivos eles têm que ser SMART. Tá? A seguir, a gente traz os benefícios. Tá? O que seriam esses benefícios? O que a gente vai ganhar com esse projeto? Tá? Então, eu desenvolvi o projeto, tá? A partir da justificativa, a partir dos objetivos, e o que eu vou ganhar com isso? Quais os benefícios que esse projeto vai trazer para a gente? Seguido do produto, o que vai ser desenvolvido, e aí pode ser um produto, pode ser um serviço, depois a gente vai esmiuçar cada bloco desse. Tá? Seguido, quais são os requisitos para esse meu projeto? Aí a gente fecha o bloco do quê, e aí a gente pode ver que o Finóquio ele constrói esse modelo, né, a partir das cores, a partir dessa distribuição e a partir dessa sequência também. Então, eu começo na justificativa, que está relacionada ao passado, vou nos objetivos, vou nos benefícios, mudo de cor, vou para o quê? Entro no produto, entro nos requisitos. E aí eu vou lá para o bloco do quem. O quem ele está relacionado com os stakeholders, né? Que são as pessoas que estão envolvidas direto ou indiretamente com o nosso projeto. Né? E quem é a equipe que vai construir, que vai atuar no dia a dia nesse projeto com a gente. Tá? Feito isso, a gente vai para um outro bloco, que é o bloco do como. Tá? E aí a gente trata as premissas, né? Por premissas, a gente entende que são fatores para fins de planejamento, são valores verdadeiros. Tá? Então, eu tenho que conhecer o meu projeto para identificar as verdades que eu vou conceber. Então, aí eu tenho as minhas premissas. A partir daí, nós temos os grupos de entrega. Né? O que vai ser entregue dentro desse projeto? E aí a gente vai... É interessante que essas entregas estejam relacionadas às atividades, que estejam atreladas lá com os blocos com o bloco quando, né? E especificamente a linha de tempo. Então, eu defino uma atividade e digo quando essa atividade vai ser executada. E aí a gente vai construir aí o nosso cronograma do nosso projeto. A seguir, após o grupo de entregas, nós entramos nas nossas restrições, que são fatores externos ou que são
fora de controle da nossa equipe, tá? E aí a gente fecha esse bloco, tá? E aí a gente parte para o bloco verde, né? Que é o bloco do quando e quanto. No bloco verde, eu tenho em riscos, né? As incertezas que podem ocorrer ao longo do projeto. A linha do tempo, como a gente já mencionou, tem uma relação com o cronograma. E os custos. Quais são os principais custos que o nosso projeto vai envolver? Tá? E aí, de novo, né? E aí uma fala que eu sempre levo muito para os nossos alunos, quando se fala em gestão de projetos, existe um elemento que é o primordial, é o mais importante para mim, que são as pessoas. Se eu não sentar e construir esse projeto com a minha equipe, principalmente com quem vai atuar o dia a dia no projeto, o meu projeto ele está fadado ao insucesso. Tá? E aí, claro, eu tenho que ter um alinhamento com os meus stakeholders, com os patrocinadores, muitas das vezes, mas, claro, eu tenho que ter todas essas pessoas envolvidas. Mas se a minha equipe não compra esse projeto, eu tenho aí uma série de dificuldades de desenvolvimento. Tá? Bom, então nós fizemos um apanhado, agora a gente vai pegar especificamente cada bloco desse, para depois a gente entrar aí no nosso modelo, né? No nosso exemplo, a partir de uma adaptação do Finóquio. Tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala o porquê é o primeiro grande bloco que deve ser preenchido. Tá? Então, aqui a gente vai trabalhar a justificativa, o objetivo SMART e os benefícios. Dentro da justificativa, a gente detalha os problemas que justificam esse projeto como solução. Voltando, quando a gente fala em justificativa, a gente está falando em passado. Tá? E aí, quando a gente definiu essa justificativa do nosso projeto, tá? Identificando as dores, a gente parte para a construção do objetivo. Tá? E aí eu vou elencar uma única frase, ou mais. Tá? A ideia é não engessar. Se eu posso ter mais de um objetivo, eu incluo. Né? Mas vamos partir aí de uma única frase, né? De forma que esse objetivo ele seja específico, mensurável, atingível, relevante e com o tempo determinado. Então, eu dei o exemplo lá de um objetivo SMART. Eu vou perder peso, eu vou perder 25 quilos em 3 meses. Né? E aí depois a gente vai ver como. Né? Então, a primeira coisa é construir esse objetivo SMART. Bom, e aí eu parto para os benefícios. Tá? Olhando para o futuro. O que eu vou ganhar com esse projeto? E aí, dentro desse meu objetivo que eu estabeleci, eu vou ganhar, no meu caso, né? E aí, quem tiver essa vibe de estar perdendo peso, vai estar ganhando o quê? Vai estar ganhando saúde. Tá? Então, a gente constrói o nosso porquê a partir da justificativa, uma relação com o passado, um objetivo SMART e de benefícios que tem uma relação com o futuro. A seguir, a gente entra no bloco do quê. Tá? Dentro desse bloco deve ser respondido o que está sendo proposto. Né? Assim, qual o produto que eu vou desenvolver? Que naipe pode ser um produto, mas pode ser também um serviço. Né? O que vai surgir no final disso tudo? Né? O produto ele tem que se deixar claro que é uma solução desejada e, novamente, alinhada com toda a equipe e com os stakeholders. Os requisitos. Nos requisitos, a gente aponta as características segundo os clientes, né? São fundamentais para um produto final. E aí, claro, é sempre muito bom e primordial se trabalhar aí com métodos ágeis, né? Vamos pensar numa pegada de agilidade. Cada sprint está sendo construído em conjunto com o meu cliente, com a validação desse cliente,
para que a gente tenha aí um conjunto de entregáveis. Com isso, a gente fecha o bloco do o que e parte para o bloco do quem. Tá? Aqui no quem, a gente tem como objetivo detalhar quem são os envolvidos na realização desse projeto. Então, a gente está voltando bastante, né? E vem reforçando cada conceito. Então, as pessoas que estão envolvidas, né, direto ou indiretamente, e aí os stakeholders, parceiros externos, internos, e todas as pessoas que são necessárias para que o projeto e as metas sejam alcançadas. Tá? Então, a gente falou bastante aí da importância da equipe. Aí é bom ter muito bem definido quem vai estar fazendo cada atividade. Isso aí a gente vai estar falando nos próximos blocos. Tá? E aí, quem vai fazer o quê, como vai ser feito, qual é o prazo, isso tudo a gente vai ver aí na frente. A seguir, nós temos o bloco do como, né? Aqui serão definidas as metas do projeto, os caminhos para a gente alcançar essas metas, assim como as atividades que vão ser desenvolvidas ao longo do projeto. E aí a gente começa definindo as nossas premissas, as nossas verdades. Premissas aqui tidas como hipóteses baseadas em pesquisa sobre a realidade em que o projeto está inserido. Aqui só deve estar escrito que realmente são fatores necessários para a viabilização do projeto. São verdades. A gente vai ver exemplos de premissa aí na frente. Grupos de entrega, né? É um checklist do que vai ser concluído para a efetivação do projeto. Quais são as nossas tarefas? Aqui a gente vai esmiuçar essas tarefas. E a gente, seguindo aí no como, nós temos as restrições. Nas restrições, aponta-se tudo que for externo ou que esteja fora de controle da equipe e que possam prejudicar o andamento do projeto. Então, é um item muito relevante, tá? Identificar essas restrições. A gente segue falando no quando e no quanto. Tá? Quando vai ser feito, quanto vai custar. Né? Talvez seja uma das partes mais desafiadoras, que é prever aí o prazo e o custo para o desenvolvimento desses fatores. O pessoal que estuda com a gente na pós teve aí, nesse semestre, a disciplina de gestão de custos, gestão de cronograma, e eles viram lá uma série de ferramentas que podem ser utilizadas para esse gerenciamento. Tá? Aí nós temos a parte de risco. Ninguém melhor, Daniel, para estar falando de risco, passa a bola para você, e aí depois eu volto na linha do tempo e no custo. Está sem áudio, Daniel. Agora, o que você deixou? Bom, eu gosto de falar de risco, porque o risco é tudo aquilo que pode acontecer, que não necessariamente vai acontecer, mas que vai impactar em nosso projeto. Um grande exemplo, e que eu estou sempre falando em nossas aulas hoje, é o seguinte: quem poderia imaginar que nós íamos passar por uma pandemia em que tudo ia ficar parado, praticamente parado, em que nós tivemos todos que nos reinventarmos. Então, hoje, eu posso dizer a vocês que todos os projetos que são feitos, ou qualquer coisa que é feita, já se pensa. E se tivermos uma pandemia? E se tivermos, então, algo que pode nos atrapalhar? Então, nós temos que trabalhar sempre de forma que eu consiga mitigar esses riscos. Ou seja, tentar minimizar ao máximo que o risco possa, de fato, acontecer e atrapalhar o meu projeto. Na verdade, o que? É fazer um gerenciamento dos riscos. O que pode impactar, ou o que pode atrasar, ou o que pode impedir que o meu projeto siga adiante. Aqui vocês verem, existe uma gestão de projeto, eu sempre falo que é o triângulo de ferro. Você fala sempre está atrelado, tempo, custo e risco. Por quê? Se eu não consigo fazer no tempo certo, eu aumento o meu custo, é o risco não executar no tempo. Se eu não tenho orçamento
disponível, eu vou ter que aumentar o meu tempo ou vou ter que contratar mais pessoas dentro desse tempo, impacta aqui custo, tempo, custo e risco. É um tripé que vai estar sempre associado. Tempo e custo muito mais juntos e o risco vem depois. Então, o risco, nós temos que sempre nos prevenir, tentar nos prevenir ao máximo e mitigar essa questão do risco. Existe uma questãozinha nessa parte do campus também, que é a questão seguinte. Vou copiar aqui, porque conceber, integrar, resolver e comunicar, compartilhar. Knapp ia adiantar, já adiantando o Knapp, 4 etapas para você construir seu canvas. Então, assim, conceber, que são as perguntas fundamentais que nós acabamos de apresentar. Por quê, o que, quem, como, quando e quanto. E aí vai resultar uma sequência específica que o Knapp apresentou para vocês aqui. Integrar, garantir a consistência entre blocos e estabelecer a integração entre esses componentes. O Finoc faz isso separando em cores. Dá uma... Como é que diz? Como é que eu posso dizer? Dá uma visão melhor para a gente dessa integração. Resolver. Precisa identificar os pontos em que a montagem do Canvas travou, devido a definições, falta de informação ou contradições. E aí a gente leva esses problemas como lição de casa. Comunicar, compartilhar. No final do processo, o Canvas servirá como base para gerar novos documentos, sejam apresentações, cronogramas, orçamentos, ou até mesmo outros planos de projeto. Qual é o risco de eu não ter isso pronto e eu, não, por exemplo, não conseguir construir o meu Canvas? Eu tenho um risco se eu não respondo essas perguntas. Por quê? O quê? Quem? Como? Quando? Quanto? É um risco de eu travar, por exemplo, numa daquelas fases e não conseguir avançar. E aí o meu projeto vai o quê? Já vai atrasar no tempo e pode impactar em custo. Então, o risco eu digo para vocês que, aliado a tempo e custo, o risco é um fator preponderante para a gente na gestão de projetos. Bom, e aproveitando, né, Daniel? Quando a gente falando aqui do Project Model Canvas, que momento que a gente vai utilizar? Isso é o momento da concepção Exatamente. do projeto, o início dos nossos diálogos aí com a equipe, com os stakeholders. Claro que depois de concebido aí o PMC, a gente entra aí com todos os elementos do guia PMBOK 6, 7, aí a gente começa lá com termo de abertura de projeto, isso aí é algo que lá na pós-ingestão, né, a galera da graduação também vê isso no dia a dia. Né? Pegando um gancho do que você acabou de falar aí, duas dicas básicas que o Finoc traz na edição nova do Project Model Canvas. Uma, deve ser feito preferencialmente em equipe. Segunda, pelo menos uma das pessoas, aí corroborando o que você acabou de dizer aí, pelo menos uma das pessoas presentes deve ter conhecimento sobre os conceitos básicos envolvidos no gerenciamento de projetos e sobre como se relacionam entre si. Aí você tem, né, escopo, tempo, custo, escopo, cronograma, tempo, custo, risco, parte interessada, qualidade, comunicação, aquisições e Isso tudo isso segundo com o PMBOK 6. Né? isso, integração. Ele abarca. Ele abarca porque ele faz a gestão híbrida. Aí você tem o quê? Já vem um Scrum junto, já junta Canvas para fazer essa parte toda, mas você tem que ter os conceitos, os conhecimentos dessas áreas. Bom, legal. E aí, continuando, né? Nós temos, Daniel falou, e muito bem de risco, nós temos a linha do tempo, que está relacionada a cronograma, que a gente já comentou, e custos, né? É o cálculo do investimento necessário. E aí, claro que aqui é um dimensionamento inicial dos custos. Né? E aí, ao longo da nossa caminhada, existem N ferramentas, e o propósito aqui não é falar de gestão de custo, nem linha do tempo, é falar do PMC como um todo. Feito isso, a gente esmiuçou, né, em
30 minutos a estrutura do PMC, e aí vamos para um exemplo prático. Tá? E aí, esse exemplo a gente também traz do Finóquio, e aí se cria a partir de uma adaptação. Então, vamos entender que lá no período de 1851 a 1853, a baleia Moby Dick, imensa, né? Ela andou destruindo navios, e isso destruiu o navio, afetou a indústria pesqueira. Né? Isso aconteceu lá no mar Mediterrâneo. Tá? Então, a gente vai trazer aqui uma adaptação onde a nossa missão é eliminar a baleia Moby Dick. Claro que respeitando e tomando cuidado com todas as questões ambientais. Ninguém vai matar a baleia, não. É um exemplo. Então, vale aí, tem aqui a baleia Moby Dick, só para que vocês tenham uma dimensão, é uma baleia enorme. E nessa história, nós temos aí um empresário, que é o empresário Borges, que é dono de N navios. Tá? E temos também o capitão Knipe, que hoje ele não está com a moral tão elevada, porque vamos nos remeter a 1851, tá? No período em que a baleia Moby Dick atacou vários navios que eram chefiados aí pelo capitão Knipe. Então, a ideia da gente caminhar junto nessa missão que é matar, destruir a baleia Moby Dick. Tá? Então, a gente vai caminhando. Bom, então, como eu falei, né? Nós temos aí o dono do barco, que é o Daniel. Isso aí é uma foto lá de 1851. Porra. Temos o capitão Knipe, uma foto recente de 1851 também, e uma tripulação, não? Que são, a gente vai ver aí, ao longo da construção do Project Model Canvas, que essa tripulação ela tem que ter uma experiência. E aí vão surgir algumas restrições. Tá? Então, vamos caminhando, só apresentando aí a nossa missão para vocês. Então, está aí o Project Model Canvas. Tá? Depois eu vou estar colocando o link desse template que foi construído pelo Finóquio, e nesse modelo dele, ele é editável, então é muito simples. Tá? Eu posso... tenho mais de uma justificativa. Eu posso chegar e dar um Ctrl+C e Ctrl+V, e eu vou copiando ali os nossos post-its virtuais. Tá? Então, nós temos lá no topo os gestores de projeto, está ali o Ricardo Esteves Knipe, fui eu que digitei, tá? Mas estaria ali os gestores Ricardo Knipe e o Daniel. Tá? O nosso pitch, ele é o nosso projeto, né? Que é caçar e eliminar a baleia Moby Dick. Aí a gente começa a entrar efetivamente na prática, na mão na massa da nossa oficina. Então, vamos começar pelo porquê. E aí, voltando, o porquê, né, ele começa com as justificativas. E a justificativa tem uma pegada do passado. E, como eu disse para vocês, a baleia Moby Dick, ela ameaça a vida dos trabalhadores lá no mar Mediterrâneo, e isso tem um impacto na destruição do ativo de pescadores. Tá? E aí, na oportunidade, né, lá em 1851, 1853, a prefeita, na época, que era a prefeita Sabrina, ela trouxe como uma missão, né, para os gestores de projetos, construir um projeto para eliminar a baleia Moby Dick. Então, a gente elencou aí as principais justificativas que têm uma relação com o passado. A partir daí, a gente vai para o objetivo SMART. Né? E observem que aqui, o objetivo, como a gente mencionou, ele tem que ser bem detalhado. Qual o nosso objetivo? Muito simples. Caçar a baleia,
que é a Moby Dick, né, que é uma cachalote branca, que matou 17 arpoadores e destruiu 3 barcos do comandante Knipe de 1851 e 1853. Então, é um exemplo bem lúdico, né, adaptado lá do Finóquio, que a gente traz. Qual o objetivo? Matar a baleia. Que baleia? A baleia Moby Dick. E aí, fala mais dela, que matou 17 arpoadores e destruiu 3 barcos em um determinado período. Tá? E a gente poderia dizer, falar mais, né? E esse objetivo é matar a baleia em que período? E aí, até maio de 1854, né? A gente tem aí, tinha esse objetivo. Feito isso, a gente vai para os benefícios, né? E aí, como objetivo, desculpa, como benefício, né? Que tem uma relação com o futuro, nós temos o quê? Aumentar a segurança para os trabalhadores da indústria pesqueira. Então, a partir do momento que esses trabalhadores eles têm a certeza que a Moby Dick foi morta, se quebra aí aquele medo, né? E aquela dor dos trabalhadores da indústria pesqueira. Um outro exemplo, né, melhorar aí a imagem do capitão Knipe, que ele perdeu, como a gente falou lá nos objetivos, ele perdeu 3 barcos já para a Moby Dick, nesse período de 1851 e 1853. Então, a gente precisa melhorar aí a moral desse capitão, tá? Porque senão ninguém vai mais querer que ele toque os seus navios. E um outro benefício, redução dos custos associados à destruição de barcos. E como a gente falou, né? Essa destruição dos barcos eles têm um impacto muito grande na indústria pesqueira. Perde os pescadores, perdem os donos de barco, então perde todo mundo envolvido. Tá? Então, a partir daí, a gente fecha o porquê e entra no quê. O que nós vamos fazer? A gente vai eliminar a baleia Moby Dick. Está aí o meu produto. Tá? Então, é um simples post-it que, de forma bem básica, eu vou descrever o que eu vou fazer a partir dessa justificativa, desses objetivos e desses benefícios que já foram construídos. Tá? A seguir, ainda no que a gente parte para os requisitos, nós falamos já dos requisitos? Não, nós falamos dos benefícios. Né? Bom, quais são os nossos requisitos? Né? Como requisitos, nós temos a morte da baleia Moby Dick, ela deve ser em combate e com arpoadores. Né? Isso aí para a gente estar respeitando aí todos os preceitos de meio ambiente, tá? Para que não se tenha nenhum problema lá com os órgãos reguladores. Observem que essa preocupação ambiental já vem lá de 1851. Quem dera isso estivesse acontecendo. Tá? Deve existir uma inequívoca identificação que trata-se da baleia Moby Dick. Tá? Então, a equipe que estiver gerindo o projeto, ela tem que efetivamente ter a garantia que a baleia que vai ser morta seja a baleia Moby Dick. Tá? Até porque as outras baleias são do bem, elas não estão ali para atrapalhar a vida de ninguém. E aí entra o folclore, né? Que o coração da Moby Dick ele deve ser extraído para servir como um troféu lá na cidade. Matamos a Moby Dick, toda a comunidade da indústria pesqueira vai estar motivada, vai todo mundo para o mar Mediterrâneo e vai estar todo mundo vai ser feliz. Então, a gente fecha os requisitos e entra no quem. Esse quem voltado aos stakeholders, tá? E a equipe. E aí, quem são os stakeholders? E aí, stakeholders externos, né? Tem até é o dono do navio, que a gente vai alugar, né? Que a gente vai pagar aí um valor substancial para esse empresário, que é o Daniel Borges. E também a famigerada baleia Moby Dick. Então, aqui eu vou fazer o quê? Quem são os stakeholders? Quem está envolvido direto ou indiretamente com o nosso projeto? Está ali. Tá?
E aí a gente entra na equipe. Essa equipe ela vai precisar de um gerente de projetos, vai precisar de vários arpoadores, né? Dos imediatos, que são os imediatos é a equipe que vai fazer a navegação do barco, né? Dentro do barco, não do navio, tem que ser um negócio muito grande, a navegação no mar Mediterrâneo, e vai ser aquela galera que vai ajudar na identificação da baleia Moby Dick. Temos também os marinheiros e os ferreiros. Esses ferreiros são os profissionais que vão produzir os arpões, que vão ser as ferramentas para que a gente consiga matar aí a baleia Moby Dick. Tá? Feito isso, a gente entra nas restrições, e aí, como restrição, o Finóquio, no exemplo aí adaptado pela gente, traz o seguinte: o navio ele deve ter, por exemplo, ele podia ter uma metragem X, né? Mas, trazendo para o nosso exemplo, ele tem que ter, obrigatoriamente, três botes, né? Que vão servir para carregar os arpoadores. Né? E na nossa região a gente não tem aí esses botes, então já é uma restrição a ser trabalhada. E a outra restrição é que esses arpoadores eles têm que ter mais de 10 anos de experiência, né? Até porque eles vão estar em guerra, né? Com a famigerada Moby Dick. Então a gente estabeleceu aí as restrições, a gente entra agora nas premissas. Então, são as verdades que a gente obteve a partir do entendimento do projeto. Então, nós temos como verdade, uma baleia como a Moby Dick, ela pode ser morta com arpões de segunda geração. Então, lá na equipe, né, os ferreiros vão ter que desenvolver, no mínimo, arpões de segunda geração. Né? E uma outra premissa, né, é que o dono do barco ele disponibilizará, através do aluguel, né, o barco, o navio, para a campanha aí do Capitão Knipe. Tá? Então, são duas verdades que efetivamente vão ter que acontecer para que esse projeto flua. E aí, nós estamos no como, né? Mas a gente vai ver agora o grupo de entregas e a linha do tempo, e aí já estabelecendo o nosso cronograma. Então, a primeira etapa é dialogar, né, lá com o proprietário do navio, né, o melhor valor para a gente estar fazendo a alocação. E qual vai ser o período que ele vai alugar? Tá? E aí é importante a gente ter em mente que, dentro do nosso projeto, a gente tem um planejamento para que a morte da baleia aconteça em abril e maio, porque passou lá em junho, já entra uma fase que não pode se matar a baleia. Tá? Então, a gente tem que ter aí essa construção do projeto de forma muito enxuta. Então, a gente vai alocar esse navio, né, e vai ter essa definição desse tempo. Então, nós estipulamos como prazo janeiro de 1854. Depois, selecionar a tripulação, né, identificar quais são as pessoas que vão estar atuando, quais são os marinheiros, quais são os arpoadores, quais são os imediatos, quais são os ferreiros. Tá? Depois, como um terceiro elemento, nós temos a produção, voltando, né? Essa seleção dos tripulantes, nós vamos fazer em janeiro e fevereiro de 1854, né? A produção dos arpões ela vai ter que ser rápida, ela começa em fevereiro, né? Dá para se observar aqui que ela inicia em fevereiro e vai até o final do projeto. A seguir, a gente vai ter uma busca da baleia Moby Dick, né? E aí os imediatos, que são os experientes, eles vão fazer
essa busca, né, a identificação da baleia Moby Dick no período de março e abril de 1854. E, finalmente, né, o nosso grande objetivo, que é o enfrentamento e a morte. E aí, a partir da experiência que toda essa equipe tem e que os gestores de projeto têm, né, se mapeou, né, uma linha do tempo para que se inicie no primeiro dia de abril e vá até o último dia de maio esse enfrentamento aí da baleia Moby Dick. E lá no final de maio de 1854, a baleia Moby Dick foi morta, né? E os marinheiros pegaram lá o coração e vão estar levando ou levaram para a cidade e foi feita uma grande festa. Né? Isso mostra que o projeto foi bem concebido, a equipe comprou comprou essa briga aí do time. Tá? E aí, continuando. Mas esse projeto ele tem riscos. Tá? Que aí a gente está lá no quando e no quanto. Tá? Nos riscos, nós temos como risco que a baleia Moby Dick ela pode destruir e matar, destruir o navio, o barco e matar todos os tripulantes. Isso é um risco que todos estão correndo. Tá? Também existe um risco de um furacão no Pacífico de destruir o navio. E um outro risco é o nosso empresário Borges, né? Falar, não, peraí, a gente acordou aí 1 milhão, né? Foi tudo documentado, mas eu não vou, eu vou roer a corda, eu estou com muito medo da Moby Dick, eu não vou disponibilizar aí para locação o meu navio, não. Tá? Então, a gente trouxe exemplos aí de 3 riscos. E, para finalizar, né, esse nosso exemplo lúdico de aplicação do Project Model Canvas, nós temos os custos. Né? E nesses custos foram dimensionados aí entre 2 e 3 milhões de dólares todo esse projeto. O importante é que isso que a gente está fazendo aqui é um dimensionamento que foi feito teoricamente lá nesse período de 1853, 1854. É um projeto onde toda a equipe está alinhada, né? E tem conhecimento das restrições, das premissas, dos riscos e tudo que envolve o projeto. Tá? Então, a gente trouxe aqui um exemplo prático, né, de aplicação. Eu vou passar aqui para a próxima página. E nesse QR Code, eu aponto, então, se vocês fizerem a leitura desse QR Code, vocês vão cair por uma planilhazinha, né, com todos esses elementos. Tá? E a gente coloca aí como sugestão de um projeto de mão na massa, né, que é uma missão construir uma academia em um espaço de 3x2. Vou passar aí para o Daniel, tá? Para ele trazer as contribuições dele, e depois a gente abrir aí para perguntas. Daniel, passo a bola para você. Bom, mão na massa, missão construir uma academia num espaço 3x2. Só pegar uma anotação aqui. Antes de mais nada, de forma a facilitar o cérebro de vocês. É só pegar aqui. O que vocês podem fazer? O que pode ser feito? Bom, claro que nós estamos aqui na oficina. A gente está fazendo aqui um mão na massa para vocês terem uma noção, né? Quem já conhece, claro, mas quem não conhece ainda, como trabalhar, preparar. Estimular um ambiente positivo e acolhedor. Suponha que você esteja numa equipe. Pedida e todas as equipes se apresentem, resumindo sua trajetória, indicando por que estão ali. Uma coisa interessante, e aí o Knaip sempre fala disso,
Gestão de conflito. Convencionar como serão resolvidos conflitos e dúvidas ao longo deste processo. Evidentemente, aqui nós estamos individualmente fazendo uma tarefazinha. Eu estou do lado de cá também aqui, com ele aberto aqui. Esse mesmo modelinho. Justificativas, produto, objetivos SMART, benefícios. Então, vamos preparar o nosso ambiente. E aí, eu vou ordenar, dizendo que responder as questões sequencialmente, vocês estão vendo aqui, eu estou olhando para o lado do justificativa, objetivo SMART, benefício, produto, requisitos, stakeholder externo e tal, até chegar nos custos. Então, responder as questões sequencialmente, na ordem correta, evitando sobrecarregar a memória do trabalho. Outra coisa importante, focar. A gente pode conduzir sessões de planejamentos mais curtas. E a gente aproveita o pico de desempenho, aí vem aquela da neurociência, do córtex pré-frontal, evitando exauri-lo. Também vem do FINOC, José FINOC Júnior. Participar. Dar autonomia aos stakeholders, ou seja, as pessoas que fazem parte da equipe, para que participem do plano de uma maneira mais ativa. E aí, com isso, você desarma aquela postura defensiva de quem está se sentindo ameaçado. Então, você está aqui, o seu canvas está aqui, o seu pitch, seus tópicos que você vai trabalhar, justificativa, objetivo SMART, restrições, equipe, grupos de entregas, tal. Tá aqui, participação. Integrar. Você integra conceitos 2 a 2. E aí você, por que isso? Você diminui o esforço de processamento. Justificativa, objetivos SMART. Ou eu posso pensar passado e futuro. Bom, qual é a justificativa? Como é que eu penso no futuro? Aí eu tenho um produto com objetivo SMART. Está tudo ligado ali. Pego os meus requisitos. Eu diminuo o esforço mental que eu vou fazer. Não pensar em tudo isso aqui de uma vez só. Parte a parte. Etapa a etapa. Agrupar. Agrupar os conceitos de maneira a diminuir o número de itens processados de uma única vez. Então, você faz um agrupamento. Eu vou lá nos objetivos SMART. Eu penso lá, qual é o objetivo principal meu? Qual é o produto? E dentro desse produto, eu tiro os meus objetivos SMART. E aí eu descrevo aqui. Então, eu vou agrupando essas tarefas, essas atividades. Visualizar, ou seja, explorar melhor o pensamento visual, que é um dos mais poderosos e evoluídos do cérebro humano. Também vem isso lá do Project Model Canvas, do José FINOC Júnior. Isso não é o Daniel que está falando com vocês. Nós temos como referência o livro Project Model Canvas, do José FINOC Júnior. Atentar, manter nível máximo de atenção dos stakeholders no problema. Qual é o problema? Voltando ao que foi dito. Eliminar a baleia Moby Dick. Essa é uma analogia bacana, porque acho que todos nós, né, quando crianças, já ouvimos falar da Moby Dick. Moby Dick destruiu os navios, Moby Dick atacava. Então, esse exemplo é bem bacana de como você preparar, como montar o seu projeto, qual o seu objetivo, qual é o seu produto. É preciso matar a baleia. Então, você tem várias atividades, várias tarefas. No grupo de entregas é a linha do tempo. Você tem tarefas, atividades que podem ser feitas juntamente. Ou, por exemplo, mas para que eu faça as outras. Primeira tarefa, definir o barco. E aí, eu defini o barco. Eu vou lá contratar a tripulação, as ferramentas que eu vou, as armas que eu vou usar. Eu não posso fazer as armas se eu vou contratar um barco que não vai conseguir ter aquelas armas todas. Então, eu mantenho o nível de atenção dos stakeholders, ou seja, no problema. Qual é o problema? Eliminar a baleia Moby Dick, nesse nosso caso. Para nosso exemplo, construir uma academia no espaço 3x2. E o que é no espaço 3x2? Imagina, são 6 metros quadrados. Eu estou pensando numa academia o quê? Uma academia pessoal, provavelmente. Ou para 2 pessoas. Então, o que eu posso colocar? O que eu consigo colocar nisso? Relacionar, eu manter todos os conceitos necessários ao plano no mesmo desenho. Aí eu permito que eles sejam imediatamente relacionados entre si. Então,
Relacionar, atentar, visualizar, agrupar, integrar, participar, focar, ordenar e preparar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ações que vocês podem trabalhar na execução nesse nosso trabalho aqui, que é o quê? O Ricardo montou aqui, ó, tá aqui, ó. Se vocês conseguirem ler o QR Code, senão eu posso pegar o link aqui e colocar aqui no... Todos conseguiram pegar? Deixa eu pegar aqui qual é ele aqui, que eu já coloco para vocês aqui. Google Desenhos. Do Google Desenhos? Então, Peraí que peraí. eu vou botar aqui o link. Então, Diga, Vanessa. Oi, pode Vanessa, falar. pode falar. Oi, Vanessa, pode falar. Eu coloquei o link aí no Google Docs. Vocês vão ver este exemplo que está aqui na tela. Mas atentem para uma... Só um detalhe. Oi. Só para... Quando vocês entrarem no link, vocês vão lá em arquivo e criam um novo. Porque senão, quando vocês forem criar, vocês vão criar em cima do que está lá já. Então, cria um novo, tá? E aí, a partir do momento... Você criou um novo, depois você salva, gera em PDF. Tá? Porque isso aí a gente utiliza como um modelo para o dia a dia. Se você chegar e começar a construir lá o... Ah, legal, Felipe. Eu libero aí o acesso para vocês depois. Tá? Mas a ideia é, você entrou lá, salvou como um documento novo, como uma cópia, e trabalha em cima da sua cópia. Porque senão vai ter todo mundo trabalhando de forma colaborativa aqui. Tá? Claro que em uma outra oportunidade a gente até pode fazer, né, Daniel? A gente pode pegar e... vamos fazer esse exemplo aqui. Tá? Mas a ideia é mais mostrar a ferramenta para vocês. Tá? Eu ia fazer essa leitura que você colocou aqui agora, que é exatamente selecionar o menu opção, né? Fazer uma cópia do documento, mas acho que vai ter que liberar para todo mundo aí, né? Fazer Isso, quando uma... eles alterar... pedirem. Porque vai cair no meu e-mail e aí eu libero lá. Deve estar... Então, vocês podem fazer acesso, gente, que aí cai no e-mail do Knaip, já faz o acesso para vocês. Mas era só para lembrar. Na realidade, Daniel, eu não tinha testado isso, né? Na realidade, só vamos pedir a todos que preencham aquele formulário lá, né? Com a lista de presença. Lá no formulário você deve ter botado o e-mail, tá? E nesse e-mail eu pego e já compartilho com todo mundo. Tá? Eu faço isso aí no máximo amanhã. Tá certo? Colocando a lista de novo aqui. Show. Peço a vocês que assinem a lista. A gente está com 30 pessoas aqui na sala, mas só 14 assinaram a lista. Então, assim, a gente já compartilha com vocês, para vocês. De repente, eu posso copiar ele aqui também e fazer uma coisa diferente aqui. Só um minuto, quer ver? Eu salvo uma cópia aqui para mim. Peraí. Pode ser isso também. Vou compartilhar isso aqui com outras pessoas, mas eu vou fazer o seguinte, vou criar um link. Ó, eu acho que você pode... Tentem agora por isso aqui, ó. Mas façam o download desse modelo aí. Coloquei o link no chat aí agora para vocês. Eu liberei o download acesso. ele não faz em Excel, né? Ele faz em PDF, PDF, vai fazendo imagem. Consegue fazer, deixa eu ver aqui. É só abrir um novo arquivo lá. Você consegue fazer o download em PDF. Mas você abrindo ele no próprio Chrome, você vai e pede fazer uma cópia. Você vai lá em arquivo, fazer uma cópia, você cria uma cópia para você e você pode trabalhar com ela. Acabei de fazer uma aqui, ó. Vai aparecer lá, cópia, Project Model Canvas, modelo Knaip, vai aparecer lá, PMC, modelo Knaip. Aí vocês vão trabalhar nesse. Então, assim, qual é o produto nosso? Qual é o produto nosso? Construir uma academia. Ou montar uma academia. E aí, quando eu coloco no título lá, né, no final aqui, deixa eu voltar aqui.
Quando eu coloco no final do material lá, qual é o objetivo? Você quer Não, você compartilhar, Daniel? Pode ser. Posso compartilhar a tela aqui. Então eu Libera a vou... sua que eu compartilho aqui. Isso. Isso, entendi. O Demetrio falou que ali está de boa. Então eu vou compartilhar aqui, ó. Eu compartilho uma tela, vou compartilhar minha tela aqui. Tá chegando já, tá começando a carregar. Aí, carregando. Daniel, não quer abrir para pergunta primeiro e depois... Podemos. Ah? Alguém quer perguntar? Quem quiser perguntar, pode levantar a mão e a gente vai colocando uma fila aqui. Eu coloquei aqui, esse é o modelo que nós estamos mexendo. Então, observe aqui, ó. Aqui estão as instruções, vocês fizeram uma cópia, eu salvei em PDF. Qual é o nosso produto? Nosso produto é construir uma academia. Não, no espaço 3x2. Esse espaço 3x2, ele vai funcionar como o quê para mim? Eu já posso ver aqui, ó. Eu tenho uma restrição. A academia tem que estar no espaço de 3x2. E aí você tem um limite de que, dependendo do que você for colocar, o que você quiser colocar nessa academia, você tem a limitação de espaço. Tá? Então, já é uma restrição. Alguém quer fazer pergunta, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? A Vanessa. Oi, Vanessa, pode perguntar. Vanessa, pode perguntar. Se você estiver falando, precisa ser microfone. Acho que ela levantou a mão ali sem... Deve ter clicado, Daniel. Vanessa, você quer falar? Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Então, nós vamos queria seguir. Perguntar em relação a assinar. Eu não assinei nada a folha. Como que faz? Está aqui, ó, na lista de presença. Eu coloquei aqui a lista de presença. Eu sou analfabeta digital, desculpa. Não, peraí. Eu vou botar novamente para você. Quando você... peraí. Eu coloquei... Quando você clica aqui, ó, o que vai aparecer para você? Você vai clicar nesse link que eu postei agora, vai aparecer, igual eu estou mostrando aqui, ó. Vai pedir o seu e-mail, seu nome, qual o CPF, por quê? Porque precisa do CPF para o preenchimento do certificado, qual a sua instituição, de onde você está falando, onde você estuda ou não, ou onde trabalha, e como ficou sabendo do nosso evento. É isso que você vai preencher para a gente. Mas para você fazer isso, você precisa clicar nesse link que eu disponibilizei aí no chat, onde você colocou seu nome, Elisângela. Acima tem docs.google.com/forms. Clica nesse link, vai direcionar para você, para aquele formulário. É só você preencher. Automaticamente já aparece para mim. Não tem, Felipe? Depois a gente manda por e-mail de todo mundo, então, Daniel. Tá bom, obrigada. Obrigada. Conseguiu? Qualquer coisa, você avisa aqui. Conseguiu? Não, mas eu vou tentar de novo. Obrigada. Não, é só clicar. Clica no link, por favor. Clica no link. Vai abrir para você um formulário. E aí você vai preencher. Aquele formulário que eu mostrei para você. Aí você vai preencher, que é esse. Tá, obrigadão. Vai preencher dessa forma aqui, ó. Isso aqui para você, ó. O certificado vai chegar por e-mail para você. Aí vai aparecer isso aqui. Você vai preencher seu e-mail, seu nome, né? E-mail ficou 2 vezes. E-mail ficou 2 vezes, deu um bug aqui. E aí vai chegar a resposta para mim, ok? O Bruno Bruno levantou a mão também. Bruno. Isso. Vanessa levantou e o Bruno. Está me ouvindo? Está me ouvindo legal? Sim, estamos. Beleza. No Canvas, dentro desse modelo aí, Ricardo, que está levantado aí, Ricardo e Daniel, é possível permitir a edição de todos os membros da equipe? Aí sim, você compartilha com todos os membros da equipe pelo e-mail de cada um, dá acesso a todos, né? O nosso problema nesse aqui, o que houve? Nós estamos pelo e-mail do IFRJ. No e-mail do IFRJ tem algumas restrições.
e a gente não se atentou para alguma delas. Eu criei uma cópia aqui e liberei para todos, mas era só, pode fazer o download, o Felipe disse que não consegue. Eu, assim... o que você pode fazer, Bruno, e aí vai ser o que eu vou fazer, o que eu estou pensando, na realidade, é para um uso futuro, não é? Sim. Não é para agora, entendeu? Não, mas aí você pode baixar esse aqui e fazer para você compartilhar ali, e no que você compartilhar, você vai copiar o e-mail é o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar o e-mail de todo mundo que se inscreveu e vou jogar lá, né? E aí vocês deu certo, né? Deu certo aí. Deu certo. E aí entra como editor, tá? E aí você consegue construir colaborativamente com a tua equipe. Perfeito. Tá certo? Tem esse modelo aqui, que o Knep colocou separadinho, e tem esse simples aqui. Só que esse simples aqui, por exemplo, eu consegui convertê-lo para um documento do Word. Aí depois você pode ajustar e colocar aqui, colocando aquelas caixinhas de texto que você tem do próprio Word, aqui, ó. Isso é legal. Esse aqui eu tenho em PDF, a gente manda para vocês também. Pode colocar para vocês no e-mail. Vocês podem usar o I Love PDF, ou Small PDF, que é um link, né, online, e fazer a conversão para o Word e trabalhar aqui, ó. Então vamos lá. Agora eu vou pedir a opinião de vocês. Qual é o nosso produto? Nosso produto é criar, né, construir academia. Quais são as justificativas? Aí agora vocês vão colocar as justificativas, que é o passado. Por quê? O que eu posso fazer, por exemplo, como justificativa? Poxa, a academia está longe da minha casa e eu estou gastando uma grana com mensalidade e aí pensando assim em mim, um exemplo. Estou gastando uma grana com mensalidade, deslocamento, e se eu pegar esse dinheiro e comprar um aparelho dessa forma, e se eu colocar nesse meu espaço, eu posso fazer os mesmos exercícios que eu faria na academia, fazer em casa. Então, assim, qual o que você tem de justificativa, né, para você construir... Daniel, com a pandemia, né, muita gente ficou... Fica em casa. Ficou em casa, ficou ocioso, ficou sedentário, né? E uma justificativa a partir do sedentarismo gerado com a pandemia, né? E com a necessidade de buscarmos melhores qualidades de vida, né? A gente vai executar esse projeto. É mais do que uma justificativa. Né? E muito plausível. Agora, os objetivos SMART. Melhor qualidade de vida. Em quanto tempo? Perder X quilos em X meses. Tá? E aí pode não ser só perder peso, pode ser um objetivo perder peso, melhorar a qualidade de vida. Isso aí, manter o corpo em movimento. Manter o corpo em movimento. Vamos melhorar esse objetivo, né? Vamos fazer com que ele seja smart. Tá? Eu gostaria de que vocês participassem no chat que estão aqui para a gente ir acrescentando, para não deixar que apenas eu e o Knep possamos ir falando sobre essas coisas, porque aí vocês começam a exercitar isso aqui, e aí vocês estão vendo aqui, ó, justificativa é o passado e benefício é o futuro. O Demetrio colocou aqui, manter o corpo em movimento. O Knep já disse, perder X quilos em X meses. Me permitir fazer atividade pelo menos 3 vezes por dia, 3 vezes por semana, durante todo o mês. Está aí um objetivo SMART. Tá? Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Lucro com o aluno. Esse Wesley é empreendedor, legal. Já está pensando em empreender aí na academia, isso aí. Mas aí, ter quanto de lucro? Né? Quantas pessoas eu colocaria? Tá? Ter em um mês conseguir até 10 clientes pagando uma mensalidade de R$200. Está aí um outro objetivo.
Estou fazendo aqui, melhorar a qualidade de vida. Um outro objetivo com a pandemia, Você está na justificativa, né? sair do sedentarismo. Com a pandemia, fiquei sedentário. Vou colocar aqui. Vamos colocar aqui. Para fiquei sedentário. Tá. Justificativo. Qual o objetivo? Não, objetivo aqui. Melhorar a qualidade de vida. Fazendo pelo menos 3 vezes de atividade física por semana ao longo de um ano. Tá aí um objetivo SMART. Grande, Marcelo. Benefício psicológico com aumento da autoestima. Beleza, o Marcelo já está trabalhando lá nos benefícios. Qual que o Marcelo colocou aqui? Prevenir. Sedentarismo. Quem mais colocou aqui? Show, perder 15 quilos em 6 meses. Tá Perder aí. 15 quilos. Gostei dessa aí, Wesley. Vou adotar essa aí. Estou precisando. 15 quilos em 6 meses. Gerar um gatilho que eu não tome cerveja durante tanto tempo. E aí vai. Ó, temos aqui, ó. Você vê que ficou que nem coube mais aqui. Não, Tá não bom. mexe com cerveja, não, né, Edson? Não. Cerveja deixa muito, cerveja. né, Edson? Então a gente colocou aqui, né? Eu mexi aqui. Deixa eu alterar aqui. Eu dou na cópia. Com a pandemia fica sedentário. Qual outra justificativa que a gente colocou? Foi essa? Não, foi uma outra. O que a gente colocou aqui? Justificativa que a gente falou. Uma, Daniel. E apaga, só para eles verem que é possível apagar lá. Clica isso, no outro amarelinho. Só clicar nele e apagar. O amarelo do lado lá. Cerveja na quantidade certa e qualidade de vida. Isso aí, Marcelo. Pronto, tá aqui, ó. Aqui, eu quero outro. Eu posso chegar e Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos lá para o benefício, Daniel, por causa da hora? Vamos. Deixa eu só ajustar aqui. O Marcelo até colocou alguns benefícios aqui, né? Aumento da autoestima. Melhorar a qualidade de vida. E aí, teria aí N benefícios. Beleza, vamos lá então. Benefícios. Melhorar Melhorar a autoestima. Melhorar a qualidade de vida. E aí... Melhorar a qualidade de vida. Redução de peso. Isso aí, outro. A gente poderia. O importante é envolver todo mundo no projeto, entendeu? Quem na minha casa que vai usar academia? Então vamos sentar aqui e vamos fazer esse projeto. Redução de peso. Então aí, já temos aqui, ó, benefícios. Redução de peso, melhorar a qualidade de vida, melhorar a autoestima. Qual é o produto, como eu falei? Construir. A academia 3x2, né? Academia 3x2. 3x2. Aí eu aumento aqui de novo aqui para poder dizer que, ó, eu consigo mexer nessas caixinhas aqui, nos post-its aqui. Então eu posso depois, se eu quiser copiar aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Essa academia não tem lanchonete? Isso aí a gente vai dimensionar só produto fit. Quais são os requisitos? Aí vamos para os requisitos agora. Vanessa, essa academia é uma academia 3x2, que não vai caber a lanchonete, não. Um requisito. Fica na cozinha? Isso aí.
Ué, Vamos lá, requisitos, pessoal. Quem tá na sugere? cozinha? Ou próxima à cozinha? Requisito: definir a aparelhagem necessária, adequada ao espaço. Tá lá. Definir A quais aparelhagem aparelhos. adequada ao espaço, né? Quais aparelhos adequados ao espaço. Aí, Definir qual a televisão que vai se comprar, que vai colocar lá. Aí, um banheiro em 3x2, você acha que dá, ué? tem que ser Não fora. dá. O banheiro tem que ser fora. Horário de funcionamento. Funcionamento. Quais seriam os stakeholders, pessoal? Pai do canal, minha conexão. O Marcelo voltou. Horário de funcionamento. Vou deixar 2 aqui, requisitos aqui. Vou tirar mais. Qual outro requisito? Horário de funcionamento, definir quais aparelhos de cada espaço. Vamos pensar nos stakeholders. Um personal trainer. Vamos lá, você vai. Personal trainer, legal. Nem sei se é assim que serve. Personal trainer. Outro requisito. Alunos, comunidade. comunidade, isso aí. Professores, e vai. Eu vou tirar aqui alunos. Ó, todo mundo entendeu aí os stakeholders. Também eu acho que a gente pode ir falando, hein, cara? Porque fica mais fácil, porque no final a gente edita e tal. Professores, então qual é a equipe? Conhecimento, saber usar os aparelhos? Treinamento em aparelhos. Aí Então vamos colocar aqui treinamento para uso dos aparelhos. Requisitos. Tem mais, a gente pode colocar exame médico. Eu preciso ter um exame médico para saber se eu posso fazer ou não. Um atestado médico, uma coisa assim. Então, qual é a equipe? Nós temos equipe. Nutricionista, equipe tem. Será a gente vai ter uma nutricionista na equipe? Já tem aí. Nutricionista. Nutricionista. Profissional de educação física. Professor. Professor. Física. Tem aqui um fisioterapeuta. A academia tá top, hein? Vai custar uma baba, hein? Eita! Restrições. Restrições. Vou tirar isso aqui. Tem que ter um profissional com mais de 5 anos de experiência para sedentarismo. Seria lá um requisito. Profissional com mais de 5 anos de experiência. A restrição, aliás. Restrição. Atestado médico. Restrições. Possuir atestado para frequentar. Ou para usar os aparelhos, né? Quer ajudar, Bela? A mascotinha do campus aí. Está ajudando. Quer ajudar aqui, né? Premissa, pessoal. Vamos lá. Verdades. Uma premissa, nós vamos ter R$100 mil de investimento nessa academia. Investimento de R$100 mil. Uma das premissas. Uma próxima premissa. O Vitor falou que atestado médico, a gente colocou aqui. Outra premissa. Outra premissa, pessoal. Quem pode dizer uma premissa aí? Se a gente estivesse falando de uma academia para a gente alocar cliente, tá? Aí já mudou do 3x2 para
que a divulgação vai ser feita através das mídias sociais, vai ter uma equipe de marketing. É uma verdade que a gente... É uma verdade relacionada ao projeto aí. Divulgação? Vamos colocar uma das premissas? Ou não? Pode ser. Vamos Será colocar como esse... investido mensalmente, sei lá, Investimento inicial de R$ 100.000. tá, Investimento mensal, de divulgação, de planejamento, de marketing de tanto. marketing, manutenção, etc. Deixa eu ver aqui. Programa 15. Fidelidade. Haverá um programa de fidelidade para atrair mais clientes que disponibilizará 20% de desconto. Investimento mensal, marketing, manutenção, etc. R$ 15.000 fixos. Esse investimento. Bom, duas premissas, já estamos vendo aqui. Dá para a gente ter já alguma. Aí, eu vou perguntar a vocês agora. Quais são os riscos? Não, grupo de entrega, né? Porque está na ordem. Tem um grupo de entrega. Vamos lá. Eu estou pensando lá no risco. Primeiro, aquisição dos equipamentos. Primeiro, definição do local. Isso, aí vai lá. Definir o local. Definir o local. Então, vamos colocar comigo no tempo. Vamos pensar aqui, trabalhar nisso para o ano que vem, janeiro 23. Podemos ser assim? Hein? Vamos partir para aquisição de equipamentos agora. Né? Então, aquisição de equipamentos. Aquisição de equipamentos. Contratação de profissionais. E assim sucessivamente, né? Contratar profissionais. Aquisição de equipamentos, contratar profissionais. Infraestrutura de alvenaria que suporta o peso dos equipamentos. Pode ser uma entrega. Pode ser uma entrega. Então, vou colocar alvenaria para os equipamentos. Então, eu posso ver aqui, ó. Define o local, janeiro de 2023. E aí, então, vou fazer uma troca aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Vou jogar a alvenaria para cima. Por quê? Porque como é uma obra, provavelmente uma obra, eu jogo para baixo aqui, contratar profissionais. Observe que eu consigo mexer com eles aqui, ó. Adquirir os equipamentos, eu coloco também para baixo. Por que eu estou colocando para baixo a questão de equipamentos? Porque eu vou alvenaria, então eu defini o local, eu vou fazer alvenaria, então eu vou colocar aqui, ó, fevereiro de 2023. Mas aquisição de equipamentos, eu posso já começar a olhar em... Pode ser concomitante à construção. Fevereiro. Fevereiro, março de 2023. Deixa eu só arrumar isso aqui direitinho aqui. Fevereiro, março de 2023. Então, ou seja, definir local, janeiro de 23. Alvenaria para os equipamentos, fevereiro. Eu já vou adquirir os equipamentos em fevereiro de 2023, março. Contratos profissionais em abril de 2023. E vamos supor que tivesse todas as etapas, a última inauguração.
Tá? Inauguração. E aí eu coloco como sendo Cerveja artesanal do Edson. maio de 2023. Maio de 2023. Aí vamos lá agora. Os riscos. Entrega dos equipamentos após a inauguração. É um risco. Não ter a quantidade, não ter Equipamentos não chegarem. isso aí, equipamentos não. Não entregues. Não serem. Equipamentos não serem entregues. No prazo. Profissionais contratados optaram por fazer uma mudança de empresa. Profissionais contratados desistir. Vamos colocar assim? Isso. Desistir. É o risco. Mais alguma coisa, pessoal? Poucos alunos. Isso aí. Não conseguir atingir. Sim, poucos alunos. É um risco. Não conseguir atingir número bom de alunos. Atraso na vistoria da emissão do alvará. Muito bem, Marcelo. Grande exemplo. Muito. Vou colocar até aqui embaixo, aqui, ó. Atraso no alvará. Para resumir, para ficar assim, para ficar mais resumido. Atraso no alvará. Bom, uma coisa que a gente colocou investimento inicial de R$100.000. Qual o risco que eu tenho? Dinheiro ser bloqueado, dinheiro ficar bloqueado, dinheiro não ser disponibilizado a tempo. O banco pode fazer algum impedimento nesse primeiro planejamento aqui, chegar lá no banco, o banco não disponibilizar o dinheiro para mim. Então, o recurso não ser liberado a tempo. É um outro risco. Os custos, né? Bom, nós temos aqui um investimento de R$100.000 inicial. Um investimento mensal de R$15.000. Num ano. Mais o capital de giro. Mais o capital de giro. 250 mil de investimento. Tá? R$250.000 de investimento. Bom, na realidade, a gente está planejando, tá? Juntamos a nossa equipe e planejamos o nosso projeto. Bom, qual o legal dessa ferramenta? Eu quero incluir mais alguma coisa. Copio e colo. Isso aqui, que era uma premissa, não é mais. Eu vou lá, clico e deleto. Tá? E o importante, gente, é ter a equipe integrada. Tá? É ter esse alinhamento de uma construção coletiva. Tá? E aí, quando o Bruno fala lá atrás, né? Consigo compartilhar, tá? Isso aí para eu levar para a construção de um projeto em sala de aula, é interessante. Tá? E outra coisa interessante, se você trabalha com da tecnologia ou tem equipamentos para isso, você pode colocar uma tela maior, aumentar isso aqui, fazer um formato A1, por exemplo, vai ficar muito mais fácil você trabalhar com esses post-its aqui. Ou, né, num quadro branco, você riscando para fazer um rascunho, para depois você digitalizar, você vai ter o seu Project Model Canvas, o seu modelo de Canvas de projeto já prontinho. Ou seja, é uma coisa que nos dá uma visão bem macro do nosso projeto. Se nós pegarmos isso aqui e colocarmos na mão de qualquer pessoa, eles vão entender isso aqui. Peraí, qual é o produto? Construir uma academia. Aí eu tenho justificativa, objetivo, benefícios, quais são os requisitos, quais são os stakeholders, quem são as pessoas, quem são as partes interessadas, qual é a minha equipe. Eu já tenho entregas, eu tenho aqui entregas e
e um planejamento. Tenho restrições. Óbvio que a gente colocou aqui aleatoriamente, com a participação maciça de vocês aí no chat, né? Mas a gente está aqui construindo nossa academia pessoal, né? Pessoal, mas trazer outras pessoas. Qual é o meu custo? Então, você tem aqui, numa folha, você tem um projeto. Você já tem uma ideia de um projeto. Você tem aqui uma coisa que pode construir. A partir daí, você passa a utilizar, né? Você tem esse documento inicial que pode ser o norteador para você ampliar o teu projeto. Ele já te dá uma visão do que você vai desenvolver. E aí você cria o cronograma, faz o seu planejamento de custos, você faz o seu cronograma, você tem o seu plano de gerenciamento de custos, você tem o seu plano de gerenciamento de riscos, você tem aqui, você pode criar definição do seu escopo, você pode criar uma estrutura analítica do projeto em cima disso aqui, você tem todo o seu projeto aqui, e, lógico, você vai detalhar mais o seu trabalho para que você começar a construir de fato e ter o seu projeto pronto. Mas isso aqui te dá uma ideia muito boa do que você está construindo. A gente falou aqui numa dessa de academia. A gente trabalhou essa oficina também e criamos o quê? Planejar uma semana acadêmica. A gente estava numa semana acadêmica, fizemos para planejar a semana acadêmica para o próximo ano. Foram surgindo várias ideias dentro da sala de aula, que assim, nem eu imaginava que tinha tanta coisa detalhadamente para você fazer. Com isso aqui, com uma equipe, a sala tinha aqui umas 21 pessoas, 20 e poucas pessoas, o pessoal começou a falar. A gente fez isso também presencial. Então, assim, as ideias vão surgindo, as restrições, os benefícios, quais são os grupos de entregas, quais são os stakeholders. Isso vai surgindo, porque nós estamos aqui numa equipe. Temos uma equipe aqui de 30 pessoas trabalhando. Está aqui o nosso Project Model Canvas de uma academia, construção de uma academia 3x2. Bom, então acho que a gente... Alguém tem alguma pergunta? Que a gente atingiu o nosso objetivo, né? Porque a ideia era mostrar uma ferramenta, né? Principalmente para quem nunca desenvolveu o projeto, para quem nunca começou a botar a mão na massa. Tá? Então, a gente abre aí para as perguntas. É uma oficina curta, né? De 1h30. Sim, porque a ideia é estar mostrando o máximo possível da ferramenta, né? E colocar a mão na massa mesmo. A gente o Marcelo colocou aí, a ferramenta parece ser bem intuitiva no uso. Veja bem, Marcelo, que aqui não está dessa forma aqui, separadinha por cores. Mas você tem aqui, por exemplo, aqui você tem um PDF dele aqui, tá? Onde você tem já explicado, como que na época mostrou lá no materialzinho, quem, como, quando e quanto. Você tem aqui, justificativas, tem a ver com o quê? Com o passado. Quais são os objetivos SMART? Benefícios, tem a ver com o futuro. Produto, requisitos. Então, bem separadinho e claro, sem aquelas cores. Você vê que mesmo com isso aqui, você tem como diluir tudo que você está fazendo no seu projeto aqui dentro, que é do próprio material. Agora a gente volta, alguém tem alguma pergunta? Se não tiver nenhuma pergunta, tem alguma colocação, quer falar alguma coisa? A gente gostaria muito de ouvir vocês, pessoal. Acho que quem colocou alguma coisa aqui, peraí. Não, o Marcelo colocou aqui. Risco na atraso de vistoria de alvará. Assim, é muito bacana que vocês começarem a desenvolver o projeto de vocês. Daniel, tira o compartilhamento, só para a gente botar a última. Sim. Tem lá o e-mail, né? Se o pessoal, por favor, aí. Tirei. Show. Deixa eu ver quantas pessoas já responderam o formulário aqui. Estou com 23 respostas. Será que a Elisângela conseguiu responder? Só deixar aqui, né? Fiquei preocupado com ela.
o livro de referência. Respondeu. Esse é o livro do José Finocchio Júnior. Ele tem um canal no YouTube, tá? É um cara muito bom, é referência aí na gestão de projetos também. E a gente deixa aqui, né, tanto o meu e-mail quanto o e-mail do Daniel, o site do Lá para a JTNE. E ficamos aí à disposição. Eu acho que a gente faz sempre um fechamento, né, com uma foto, né, e a gente disponibiliza esse material. Eu acho que a gente precisa propagar, né, essas ferramentas, levar aí para as escolas, levar para as empresas, para que as pessoas possam estar desenvolvendo o projeto, possam estar aprendendo. Fica o nosso e-mail, né? Levar aí para a academia. Nós temos aí um aluno de administração de São Paulo, né? Temos o Felipe aqui, que foi nosso bolsista na graduação lá em Pinheiral, temos o Pedro do Médio, né? Então, trazer essa ideia que o projeto ele tem que fazer, ele precisa ser feito em todas as fases da vida, né? Seja no ensino médio, seja na graduação, seja na pós-graduação e principalmente no mercado, né? E sempre envolvendo pessoas. Sem a participação efetiva das pessoas, não adianta eu saber usar o Project Manager, o Model Canvas, tá? Então, é apenas uma ferramenta que, a partir do momento que eu compreendo a importância da participação das pessoas na utilização da ferramenta, a gente consegue fazer as coisas acontecerem. Tá bom? Então, vou pedir a todos aí para abrirem, né, para que a gente possa estar tirando uma foto. Sandro, deixa aí um abraço para o nosso amigo Sandro. O Sandro. Né? Membro do nosso grupo de pesquisa, lá para a JTNE, professor do IF Sudeste de Muriaé. Os Muriaé, que a gente tem todo um carinho. Eu vou estar parando a apresentação aqui para a gente dar um print nas fotos. Nossa... Quanta gente bonita aí. Com a nossa bela foto aí. Vamos lá. Vamos lá, dar o print aí. Daniel, por favor. Deixa eu... Espera aí. Dá mais uma aqui, espera aí. Deixa eu só tirar aqui. Eu tô com mais tela aqui, eu tenho que tirar a das telas, senão você já viu, né? Nossa Senhora. Espera aí, gente. Vou dar mais uma aqui, espera aí. Acho que... Espera aí só um minutinho. Foi uma. Mais uma aqui para nós. A Bela Knaip. Cadê a Bela Knaip? Vamos botar a Bela aí. Olha lá, Bela. Eu acho que saiu, filho. Saiu. Quando fez aqui, pessoal, muito obrigado pela participação muito de obrigado. vocês. Tá? Sim. Vamos aproveitar essa semana, né, esse mês de novembro, da Semana Global aí do Empreendedorismo, e vamos propagar a necessidade de fazer com que as pessoas sejam empreendedoras, façam negócio, porque a importância de se fazer negócio é gerar a satisfação de todo mundo, fazer com que todo mundo que esteja envolvido seja feliz e, principalmente, né, que as pessoas entrem nesse mundo de fazer negócio, de constituir o seu negócio, gerar emprego e, com isso, fazer com que as pessoas não fiquem dependentes de recurso do governo, né? Eu dependo do governo para isso, para aquilo. Acho que a gente precisa assumir o protagonismo e fazer e transformar esse país, porque a gente é um país de pessoas empreendedoras, de pessoas que vão fazer a diferença. Tá bom? Então, muito obrigado, gratidão a todos e vamos em frente, sucesso e um excelente final de semana para todos e todas. Um abraço. Pessoal, muito obrigado, valeu pela participação. Qualquer dúvida que tiver, deixei meu e-mail aí, meu zap. Podem falar que a gente responde sábado, domingo, feriado, dia santo. Isso eu sempre falo com o Knaip, assim, toda a educação, eu sou da educação e eu faço porque eu gosto e eu amo a educação. Isso aqui para a gente aqui numa sexta-feira, são 15 para as 9 da noite, nós temos aqui 25, 26 pessoas aqui, tinha mais, pessoas já foram saindo. Isso para mim é muito gratificante. E cada vez
me motiva a fazer cada vez mais. Porque eu sei que tem gente que participa com a gente. Ô, Daniel, convidar todos para acessarem lá no YouTube. Vamos botar aí um timeline de sexta-feira que vem, né? Os trabalhos dos nossos alunos da pós-graduação. Deixa eu pegar aqui o caso. Estão aqui. Pessoal, cada trabalho maravilhoso e que a gente tem um orgulho muito grande dessa galera aí. Tá? Então, a gente vai estar postando. Bota o YouTube aí, Daniel. Coloquei o Facebook da pós. Estou colocando o YouTube da pós. Então, nossos projetos estão lá. Não estão todas, não. Aí. Já vai colocar, né? Da última semana. Da última, vou colocar. Estou colocando aqui o nosso... Deixa eu pegar aqui o Instagram da pós. Aí, ó, o Instagram da pós. O que mais que faltou? Acho que é o Facebook, o canal do YouTube e o Instagram da pós. Os trabalhos confesso que os trabalhos da semana acadêmica eu ainda não tive tempo para fazer o upload e colocar no YouTube. Que não é picó, mas que na época não dá. Hoje, você chega no campus, vou fazer uma coisa. Aí aparece trocentas coisas para fazer, você vai para outra. Eu vou te ajudar até sexta-feira que vem a gente vamos fazer assim. Pessoal, boa noite, muito obrigado. Vou encerrar a gravação aqui. Que precisarem da gente, podem contar comigo. E